E aí, pessoal, vamos fazer uma aula sobre perspectiva cônica. A gente vai abordar nessa aula os princípios, tá? Os elementos da perspectiva cônica baseado no estudo com um ponto de fuga. O primeiro elemento que a gente vai abordar seria o objeto. Quando a gente vai fazer um desenho de perspectiva, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que a gente vai desenhar. Vamos adotar, nesse caso, um desenho de um prédio aqui bem simplificado. Percebam que está desenhado em perspectiva paralela, né? As linhas estão sem ponto de fuga nenhum, elas não têm distorções, né? A gente já tem vídeo no canal falando um pouquinho sobre os tipos de projeção, né? Para você identificar e entender melhor esse conceito. Tenho aqui esquadro 30 graus, né? Se eu virar o esquadro aqui 30 graus para esse lado, continuo tendo o paralelismo das linhas, né? Que é o que caracteriza uma perspectiva isométrica. Em seguida, a gente vai transformar isso aqui com ponto de fuga. Eu sempre falo que para você desenhar em perspectiva, precisa entender que existem três eixos, né? São as três dimensões do meu desenho de perspectiva. Se eu imaginar aqui nessa linha, eu vou ter um eixo, que é um eixo de altura. Se eu prolongar isso aqui, ó, eu tenho um eixo de profundidade e um eixo de largura. Então a gente vai colocar aqui só as letrinhas para a gente, vamos colocar aqui largura, né, altura e a profundidade. Esses três eixos eles estarão presentes sempre em desenhos de perspectiva, tanto de maneira paralela quanto com ponto de fuga. Pessoal, o segundo elemento seria o observador, que é a pessoa que vai estar olhando para determinado cenário, né, a ponto de captar essa visão e transformar isso num desenho. É quem vai observar o objeto a ser desenhado. Observem que aqui o meu observador está em vista lateral, né? Está de perfil. Em se tratando de perspectiva, né, cônica, perspectiva exata, a gente precisa convencionar algumas coisas. Primeiro, esse movimento que naturalmente a gente faz para cima e para baixo, aqui no nosso esquema não existe. Como se a cabeça dele fosse sempre reta. Ou seja, não vai existir movimento para cima e para baixo. A partir do olho dele sai um eixo chamado centro de visão. Então esse centro de visão vai ser sempre uma linha paralela. Se eu for olhar aqui de cima agora, tá? Aqui está o nosso observador de cima, ocorre a mesma coisa. O centro de visão seria praticamente o centro da cabeça dele, olhando para determinado cenário, porém ele também não vai olhar para os lados, tá? A cabeça dele é como se estivesse engessada, olhando para um ponto fixo. Então a cabeça, ela, a princípio, ela fica estática. Agora vamos correlacionar os dois elementos, o objeto e o observador. Vamos fazer uma análise em vista superior, ou em planta baixa, como você preferir. Temos o nosso prédio, aqui aparecendo o topo superior dele, correspondendo a essa parte aqui, ó, tá, do prédio. E eu inseri uma pessoa, tá? Então, uma escala bem pequenininha, ali está a cabeça dela aqui, ó, tá? E essa pessoa está posicionada nessa situação. Ela está olhando de frente. Então, no eixo da cabeça dele, eu tenho uma linha que seria o centro de visão, que é a direção do olhar dele, lembrando que a cabeça está fixa, né? Ele não vai mexer para os lados, nem para cima e para baixo. Então, ele está centrado nesse eixo aqui, ó, o centro da visão. A partir desse centro de visão, é possível imaginar que o nosso olho humano possui um campo visual, né, que seria o máximo que eu vou conseguir enxergar numa cena, como esta, por exemplo. Deste modo, é possível perceber que essa face frontal e essa face lateral estão dentro do meu campo de visão. Ou seja, o observador, em perspectiva, ele vai enxergar esses dois lados. Consequentemente, seriam a face P e a face L. Aqui estaria com a face L e aqui com a face P do meu objeto. Outra característica super importante da perspectiva cônica, com um ponto de fuga, é o fato de que o centro da visão ele está perpendicular à face frontal do objeto, no caso a face P. Se eu pegar uma linha dessa face e esticá-la aqui, ó, tá? Eu vou observar que o centro da visão com a face P, eu tenho um ângulo de 90 graus. Essa é a característica
principal para eu ter uma perspectiva com um ponto de fuga. Eu preciso colocar o observador sempre perpendicular à face do objeto. Agora vamos fazer duas análises simultâneas. Nós temos uma análise em vista superior, eu vou fazer uma análise que é a perspectiva, mas antes eu vou fazer uma análise em vista lateral. Eu vou traçar uma linha. Em cima dessa referência, eu vou colocar o meu observador. Notem que o observador está em pé sobre o chão, né, olhando de frente, em lateral. Aqui está o meu prédio aparecendo a face lateral L. Vou traçar a linha do centro da sua visão. Percebam que eu tenho essa linha de chão e uma distância entre a linha que seria o centro de visão, o qual eu vou chamar de altura do observador, vou chamar de H. Então, esse H representa o nível do olhar que o meu observador está em relação ao chão. Agora a gente vai fazer associação dessa planta, vista superior, com análise em vista lateral, para gerarmos a perspectiva. Aqui eu prolonguei a linha do chão, prolonguei essa linha nivelada com a altura do observador. Com o centro da visão da parte superior, eu vou fazer uma marcação exatamente nesse ponto, que vem a ser o que a gente chama de ponto de fuga. Nesse esquema da perspectiva, essa linha é chamada de linha do horizonte, LH. Então, a linha do horizonte nada mais é do que o nível do olhar do observador, que se você analisar na vista lateral, ela coincide com o centro da visão. Todo ponto de fuga deve cair sempre na linha do horizonte, pois representa a altura do observador da maneira que ele está posicionado na cena em questão. Essa linha do piso, a gente vai chamá-la de linha de terra. Então, nós temos a linha de terra e, conforme já vimos antes, a altura do observador representa, então, o que seria a distância do chão, né, da linha de terra, ao nível do olhar do observador, que coincide na linha do horizonte. Aqui é possível perceber que a base do prédio está alinhada na linha de terra, juntamente de onde nascem os pés do observador. Consequentemente, eu vou desenhar o meu objeto a partir dessa linha. Vou usar a mesma condição que eu tenho de alinhamento e vou projetar a face do meu objeto para o esquema em perspectiva. Percebam que, como eu fiz isso de maneira alinhada, eu tenho o mesmo alinhamento, né, entre as linhas aqui de terra, linhas do horizonte. Eu vou buscar também a altura do prédio. Quando eu faço isso aqui, eu defino a face que corresponderia ao lado P do meu sólido, a profundidade, que é o que está mais escuro naquele desenho. Quando eu olho perpendicular à face do meu objeto, é inevitável que eu vá perceber essa face no plano. Ela não vai ter deformação, tal qual está desenhado aqui. É como se eu tivesse desenhado o eixo H, que corresponde a essa linha, e o eixo P, que corresponde a essa linha. Agora eu preciso desenhar o eixo L, já que aqui é o meu esquema em perspectiva. E é justamente o eixo L que vai convergir para o ponto de fuga. Então percebam que nesse vértice eu tenho tanto a linha P quanto a linha L nascendo. Então a partir desse ponto, seria equivalente, né, eu vou simplesmente ligar com o ponto de fuga. Lapiseira no ponto de fuga, eu traço uma linha. Do mesmo modo, eu vou pegar a aresta superior e vou traçar também uma linha. Aqui eu vou definir uma profundidade, nesse momento ela é aleatória. Mais à frente a gente pode conversar sobre como fazer isso de maneira ou com medidas ou maneira gráfica, né? Para descobrir exatamente a profundidade.
Ó, então aqui eu tenho exatamente a deformação provocada pela perspectiva com um ponto de fuga. Vou fazer esse detalhe. Percebam que as linhas, todas que estão no lado L, sofrem deformação para o ponto de fuga. Então, pessoal, essa é a relação que eu queria explicar para vocês, né, de uma análise superior, uma análise lateral e em perspectiva. Né? Observem que isso aqui retrata exatamente o observador posicionado dessa maneira, centro de visão, o campo visual dele vai enxergar essa face e essa face desta maneira. Face frontal, ela fica perpendicular à sua visão, porque ele vai estar nessa posição aqui, olhando fixo para o ponto de fuga. Né? Então, o ponto de fuga é onde exatamente o observador fixou o olhar, né? Que sempre vai estar correlacionado com o centro da visão também. No caso, falando com um ponto de fuga. Com 2 pontos de fuga já muda um pouquinho, mas o princípio é o mesmo. Pessoal, agora a gente vai fazer uma outra brincadeira. A gente vai manter essa ideia, não vamos alterar nada aqui. O que vamos mexer? Na altura do observador. Continuamos aqui na análise em vista lateral, onde eu vou fazer um novo esquema. Pessoal, nesse esquema, continua igual a LT, que eu convencionei sendo a linha do chão, onde está o objeto locado aqui. Tá? O objeto está na mesma posição. O que mudou foi que o meu observador ele está em cima de um outro prédio, numa sacada de um prédio, olhando agora para o horizonte. Conforme nós conversamos anteriormente, o observador não vai olhar para baixo, ele está olhando fixo para o horizonte. Desta maneira, eu vou ter uma altura do observador muito maior em relação ao que eu tinha antes. Passando para cá, nossa linha de terra. E observe que agora eu vou traçar a linha do horizonte, seguindo a altura do nosso novo observador. Percebam que o prédio continua tocando na linha de terra. Então, essa face P continuará aqui sobre a linha de terra. Vou traçar a minha face. Agora, mantendo o mesmo alinhamento do meu esquema em vista superior, vou traçá-la no mesmo alinhamento sobre a linha do horizonte. E agora eu vou traçar as linhas da perspectiva, pegando as arestas, como eu fiz anteriormente, eu vou traçar a profundidade. Vou pegar o alinhamento que eu já tenho lá e traço o fim do meu elemento aqui. Bom, o que mudou em relação ao desenho anterior? Tá? Que agora eu vejo o topo superior do meu prédio. Lá eu não tinha essa visão. Por quê? Porque lá o meu observador ele está caminhando numa rua, olhando de frente, nesse caso aqui, né? E exatamente a visão que ele vai ter será essa. Né? Eu não consigo caminhar numa rua e ver o topo de um prédio dessa maneira. Porém, se eu subir agora na situação 2, né, num prédio, na sacadinha aqui, ficar olhando para o horizonte, eu vou ter exatamente essa visão. E por que eu preciso saber disso? Bom, isso é exatamente para você fazer uma escolha, né, quando você quer fazer um desenho de perspectiva de um cenário urbano, de arquitetura, simplesmente para você saber enquadrar o seu desenho. Se eu quero ter uma sensação de que eu estou caminhando na rua e eu vejo um cenário mais realista, eu vou optar por escolher uma altura do observador próxima à minha visão humana, né? Uma escala mais real, como é esse efeito aqui.
Aqui, se eu quero dar um contexto mais aéreo para o meu desenho, por exemplo, né, eu vou ter exatamente uma visão mais ampla, eu posso ter prédios maiores, eu vou ter um cenário que vai estar mais amplo no contexto, né? Como se estivesse voando aqui de helicóptero, eu vou ter uma cena um pouco mais ampla. É isso aí, pessoal. Então tá aí definido o nosso esquema, né? A explicação que eu queria passar para vocês do princípio e dos elementos da perspectiva cônica aplicadas. Pessoal, esse é um desenho que eu fiz, ó, tá? Que segue essa linha. Então é um desenho, vou aproximar aqui, de um cenário urbano, né? Em Florianópolis, centro de Florianópolis, onde eu estou com a linha do observador, né? O observador tem um ponto de fuga mais ou menos nessa região, e observem que é mais ou menos eu caminhando na rua mesmo, porque a linha do horizonte ela deve passar mais ou menos nesse nível, que é o nível do observador, né? Então eu tenho um cenário bem interessante, uma visão caminhando pela rua. Pessoal, esse desenho aqui vai ser objeto dos nossos próximos vídeos, tá? Eu vou construir com vocês aí, vou mostrar o passo a passo de como eu cheguei para fazer esse cenário, utilizando um cenário mais macro aqui, né? Onde tem um cruzamento de ruas, eu tenho meu prédio. Aqui então eu vou simular o observador nessa posição, gerando essa imagem que vai dar essa perspectiva, né? A gente vai usar também, eu fiz um detalhezinho aqui do prédio, né? Em planta baixa e vista frontal, para a gente seguir a leitura, fazer a interpretação desse cenário e fazer a perspectiva com um ponto de fuga com base naquelas referências. Beleza, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Obrigado e um abração.